Sementes de milho GMO podem travar o acordo fitossanitário para o Brasil exportar milho para a China? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. Como todos sabem, o Brasil ainda não é exportador de milho para a China. O nosso país ele não possui um acordo fitossanitário com o país asiático, o maior importador global do cereal. Ele se tornou o maior importador agora esse ano. Então, os únicos dois países que exportam de maneira bem intensa o milho lá para a China é os Estados Unidos e a Ucrânia. E o Brasil está fora desse mercado. Particularmente, eu acredito que se nós estivéssemos inseridos nesse mercado, exportássemos mais milho do que soja, nós teríamos um risco de mercado menor. Porque a nossa soja hoje, basicamente, ela vai para a China um pouquinho, vai para a Europa, vai um pouquinho para a Indonésia também, e farelo de soja vai para a Europa também, mas se acontecer de a China travar realmente as importações de soja, o nosso agronegócio aqui vai sofrer bastante. E o milho não, o milho ele tem um mercado mais democrático. O milho é a segunda commodity mais importante do mundo, ela só perde para o petróleo em nível em volume de negociação, em abrangência global, né? O mundo todo compra milho, o mundo todo consome milho. E a soja não, ela é focada em alguns poucos mercados. Então, até rotineiramente nós estamos ouvindo notícias e reportes do USDA de vendas flashes de milho acontecendo. Pouco para a China ainda, nós vamos ver no vídeo o porquê disso, mas a Europa tem comprado, a América Central, principalmente o México, tem comprado muito milho dos Estados Unidos. Eu quero fazer um resumo de hoje, porque saiu mais uma notícia na Reuters de que a China voltou a movimentar o mercado de milho não GMO, sementes não GMO para semeadura. Então, lá em 2014, eu já vou compartilhar a tela com vocês, 2014. 14º plano quinquenal da China foi anunciado no final de 2020. E dentre tudo que está aqui dentro desse plano, ele vai estar no descritivo desse vídeo, duas notícias chamam muito a atenção. A primeira dela é que a China ela vai buscar 95% de autossuficiente na produção de carne suína. E isso ele vem de encontro com uma das cláusulas aqui, que ela diz que ela vai fortalecer a demanda doméstica. Então, ela quer enriquecer a população, dar mais condições de mercado para a população poder comprar melhores alimentos, tecnologias e tudo mais. E para ela sair da dependência das importações, ela quer fortalecer, ela vai buscar fortalecer a produção interna de carne suína. O projeto ele teve uma frustração no início do ano, com as zoonoses voltando desde 2017, 2018, ele voltou a atingir, 2019 talvez tenha sido o ano mais forte das zoonoses lá na China, e ela já se tornou até sazonal, quando chega o período de chuvas, que é o mês de agosto e setembro, as zoonoses ali, destaco três, que é a suína africana, né, peste suína africana, o porcinavírus e a orelha azul, ela ganham força, até porque é um período de chuvas, um período um pouco mais umidade, acaba transmitindo de uma maneira mais simples estas doenças. Mas desde 2019, 2020 e esse ano também, no começo do ano, a China sofreu, mas agora ela já recuperou grande parte desse rebanho de suínos e está dentro do plano do governo de buscar 95% da autossuficiência na produção de suínos. Então a gente vê que as importações da China, elas têm sido crescentes ao longo do tempo, porque até a população ela tem crescido numa velocidade bacana, está acontecendo um grande êxodo ainda na China, claro, nada comparado ao êxodo rural que aconteceu no início dos anos 2000, quando 300 milhões de pessoas saíram do campo e foram para a cidade, que deu origem, então, ao início do superciclo chinês. Mas você vê que nesse gráfico aqui, desde 2016, ano passado, até por causa das zoonoses, a China ela bateu o recorde de importações de carne suína. Agora começou a diminuir um pouquinho agora nesse ano, em 2021, mas ela quer diminuir a dependência das importações. Só que para ela conseguir cumprir
esta meta de produção de carnes, ela vai ter que, além de ampliar o plantel de suínos, a produção de suínos por lá, ela tem que buscar a autossuficiência de até 90% na produção de milho. A China hoje, que é um dos maiores produtores de milho do mundo, até há um burburinho no mercado de que a China não leva jeito para a produção agrícola, pelo contrário, a China é o segundo maior produtor agrícola do mundo. Os Estados Unidos vem em primeiro, a China em segundo, a Índia em terceiro e o Brasil em quarto lugar. E nós somos conhecidos como celeiro do mundo, não só pela grande quantidade de produção agrícola e de alimentos, mas é porque nós conseguimos exportar grande parte dessa produção. Então, nós estamos entre os líderes de exportação de alimentos e commodities agrícolas do mundo. Mas a China, ela produz mais alimentos do que o Brasil, mas possui 1,5 bilhão de pessoas lá que precisam se alimentar. Então, neste ranking, nós vemos que os Estados Unidos é o principal produtor do mundo. Esse ano, as expectativas são de mais de 380 milhões de toneladas do cereal produzido. A China, ela tem um forecast aqui entre 273 e 269 milhões de toneladas. Só que os Estados Unidos, ele é o maior produtor global, ele consome uma parte muito importante desta produção, mas ele consegue exportar uma quantidade muito grande também. Em torno de 62, 63 milhões de toneladas são exportados pelos Estados Unidos. A China, pelo contrário, ela além de uma produção enorme, ela precisa comprar mais milho, ela precisa comprar mais cereal no mercado interno. E o governo também vai buscar reduzir essas importações de milho. Vê que nesse gráfico aqui do Index Mundi, ela quase não importava milho. Aqui começa o super ciclo chinês e mesmo assim ela não tinha uma força grande nas importações. Ela começou a acelerar a partir de 2009 e 2019, principalmente ano passado ela importou em torno de 29 milhões de toneladas do cereal. E esse ano, o USDA projeta que a China vai importar 26 milhões de toneladas lá de milho para o seu consumo, para compor a grande produção que eles têm. Só que a China, para ela alcançar 90% de produção, ela não tem mais tanta área para expandir a produção como nós temos aqui no Brasil, por exemplo, ou como tem nos Estados Unidos. Os nossos países, eles têm uma área basicamente plana para você conseguir incrementar a produção. A China é muito acidentada, é muita montanha, então não é em todo o território que é possível produzir. E mesmo assim, agora com a moda do ESG que está, você tem que partir mais para um lado de tecnologia do que para um lado de expansão diária. E a China, ano passado, ela deu um passo muito importante. Está aqui a notícia de 11 de janeiro da Reuters, que a China aprova o uso doméstico para plantio de milho e de soja não GMO. Esse fato aqui foi raro porque duas qualidades de sementes foram aprovadas, é inédito na China. Não podia se plantar um milho GMO até o início desse ano. E agora, hoje, saiu mais uma notícia, que é a pauta do vídeo de hoje, que a China ela voltou a dar um impulso na aprovação de qualidades GMO, geneticamente modificadas, do cereal. Até foram mais algumas, eles deram um grande passo, mais algumas sementes foram aprovadas da empresa Beijing Dodanyong Technology Group. Então, esse é um grande passo para a China, para ela poder realmente começar a ampliar a sua produção. A gente sabe que existe muita discussão no mercado que grão GMO é prejudicial, e aí há uma falação mal, vamos colocar assim, ou talvez uma expressão errada, sobre a Monsanto, sobre a Bayer, sobre essas gigantes, essas potências na produção de grãos para a semeadura global. Mas a realidade é que se não houvesse estes grãos geneticamente modificados, a produção global de alimentos seria um desastre. Até no Brasil, hoje, quase não se produz mais soja não GMO. A produção ela é muito pequena porque o rendimento é muito pequeno e acaba ficando muito caro você produzir. Há um prêmio entre 10 e 15 reais por saca de produtos não GMO, no caso da soja.
O milho, nós temos uma produção grande de milhos não GMO ainda, existem até embarques bulks, ou seja, direto no porão do navio, são raríssimos, até onde eu sei, só a AgriBrasil fez embarque dessa natureza, você precisa de uma logística toda preparada para que não aconteça contaminação no cereal enquanto você faz a estiva, o transporte e a estiva desse produto, né, dentro do navio, mas a produção também ela é muito pequena, porque é caro você produzir e não há tanta demanda assim por um grão não geneticamente modificado, não GMO. E graças a essas sementes hoje que nós conseguimos produzir uma quantidade suficiente de alimentos, principalmente aqui no Brasil, Estados Unidos, e agora a China está entrando neste circuito. Então aqui está a matéria, vou colocar aqui no descritivo do vídeo também. Essa é a tela do USDA, ele mostra lá da China como que está a produção agrícola do cereal lá na China. Você vê que para esse ano há uma perspectiva de 269 milhões de toneladas produzidas. Ano passado foram 260 milhões de toneladas, então tem um incremento na produção. Como eu disse, a produção ela acontece no norte da China, principalmente, alguma coisa aqui no sul, mas é a região norte da China que é o grande produtor de milho. Só que para esse ano lá na China, nós tivemos um problema com o excesso de chuvas. Então, quando nós comparamos com o mapa da área colhida, nós vamos ver que grande parte, porque a principal região produtora aqui, ela vai colher menos milho do que esta região aqui. Por causa do excesso de chuvas aqui no sul da China, principalmente, inclusive com alguns tufões passando por lá, a produção ela vai ser menor do que ou a qualidade, talvez não a quantidade, mas a qualidade produzida vai ser ruim. E isso ainda pode colocar mais expectativa de importações esse ano. Este sim é o quadro do USDA, ele mostra aqui na China que as importações elas estão projetadas em 26 milhões de toneladas para esse ano. Quando nós pegamos o balanço global, e nós vemos aqui o indicativo entre o ASD e o Refinitiv, você vê que a produção ela é muito parecida, 270, 273 milhões, mas o consumo vai ser de 200, está estimado em 294 milhões de toneladas. Então, existe um déficit ainda em torno de 25, um pouco menos de 25 milhões de toneladas lá pela China. Então, mesmo com um plano ambicioso da China, que ela veio nesse novo plano quinquenal, ali que começou agora em 2021, ela ainda não conseguiu chegar num balanço razoável para que ela consiga aumentar a produção de maneira sustentável. Ela sofre ainda muito com intempéries climáticas, assim como acontece com o mundo todo. Só que em algum momento, possivelmente, isso começa a surtir resultado. Esse ano, como nós temos esse cenário, como que ficará a situação? Grande parte das importações, elas são definidas pela quantidade de animais que existem, claro, pela disponibilidade de animais vivos lá do plantel de suínos. Então, já há notícias de que ela está perto de recuperar o plantel que ela perdeu lá em 2018. Esse ano, realmente, nós tivemos notícias de uma menor intensidade das zoonoses no início do ano. No final do ano passado, sim, foi grave. Então, uma parte da demanda ela é gerada pela quantidade de animais que tem por lá, e a outra grande parte ela é gerada pelas margens. Eu vou produzir um conteúdo falando sobre a importância das margens para a demanda das commodities. E no caso do milho, para a China, principalmente, que agora, como eu disse, se tornou o maior importador global, segundo lugar fica o México, terceiro o Japão. As margens ainda, nós vemos aqui, elas estão muito, muito ruins ainda. Esse é o quadro geral em comparação, você vê que em 2020 e 2019 as margens elas estavam muito boas, até por isso que a China ela bateu o recorde de importações, quer dizer, ela bateu o recorde de importações porque ela tinha margens muito positivas, mas esse ano a margem está muito, muito ruim. Quando nós vamos pontualmente por regiões, vamos pegar uma região bem conhecida aqui, deixa eu ver se eu colocar ali, ó, Xangai. Quando nós pegamos Xangai, Xangai já está. Opa,
Cadê Shanghai? Você vê que as margens, quando nós puxamos no gráfico desde 2019, as margens elas estão péssimas, péssimas. Porém, aqui ela começou a melhorar. Você vê que ela começou a dar um respiro aqui desde outubro. Por que que isso aconteceu? Porque o preço das commodities em comparação com o início do ano, eles cederam bastante. Então começou a dar um respiro com relação à cotação da carne aqui das margens, o preço da carne, desculpa, começou a se recuperar. Quando nós vamos para as margens, deixa eu localizar aqui Shanghai também, as margens também começaram a melhorar. Você vê que elas estão ruins quando a gente puxa o gráfico até 2019, elas estão muito ruins ainda, mas agora ela voltou a se recuperar. Então, essa recuperação aqui pode ser uma boa notícia para a demanda. Porque quando nós vamos aqui no relatório do NAS lá nos Estados Unidos, mostrando o balanço de exportações de embarques lá dos Estados Unidos, você vê que as exportações elas estão quase que em linha com o ano passado, abaixo de 2020, mas ano passado foi um estouro de exportações até por causa da pandemia, mas nós não estamos muito longe dos números de 2019. Porém, quando nós olhamos aqui, deixa eu tirar a Arábia Saudita, Egito, Peru, Colômbia, Coreia e Japão. Vou manter os três maiores. Você vê que o volume para a China aí ele foi mais baixo ainda. O México comprou bastante, comprou mais acima da expectativa dos outros anos, mas a China ela não se apresentou. Mesmo assim, as cotações lá da bolsa elas não cedem. Você vê que sazonalmente, pelo histórico acumulado, ela está abaixo de outros anos, mas ela já começou a despontar uma alta aqui. Então, para as cotações, nós podemos ver um movimento de alta nos preços agora, principalmente em Chicago. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, que era o tema do vídeo, é: o Brasil ele não possui um acordo fitossanitário para exportação do cereal lá para a China. Se nós tivéssemos esse acordo, teríamos um potencial de exportações, eu acredito, por volta de 12 a 15 milhões de toneladas, até nós conseguirmos incrementar a produção, aumentar a área de plantio. Nesse caso, eu acredito que nós roubaríamos a área, talvez até mesmo da soja, mas roubaríamos a área de outras culturas, a exemplo do que aconteceu com o feijão e com a soja. Só que a China ela vem no embalo muito forte, ela está fazendo a lição de casa com relação à aprovação destes grãos geneticamente modificados para semeadura. Para importação, ela já tem autorização, existem os códigos, o que está aprovado já, tem tudo certinho, por isso que ela importa dos Estados Unidos, mas para semeadura isso é inédito, começou no ano passado e hoje saiu uma notícia que ela tem ganho força. Então, se o Brasil não se agilizar na busca desse acordo fitossanitário, possivelmente nós vamos ficar de fora do principal mercado importador de cereal do mundo. O que eu acredito que seja muito ruim, porque como eu disse no início do vídeo, o milho ele é uma commodity agrícola mais democrática em comparação com a soja. Então, vamos torcer aí para que o Brasil consiga avançar neste cenário, para que a gente não perca o bonde, como tem acontecido aí durante vários anos. Então, a ideia do vídeo era passar um panorama geral, mostrar um pouquinho o overview do mercado, mostrar essa notícia que a Reuters divulgou hoje, que a China está avançando nesta questão, e para deixar a nossa torcida para que o Brasil consiga avançar na situação diplomática e no avanço desses acordos bilaterais. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Curta o vídeo, compartilhe para o canal crescer e principalmente deixe o seu feedback aqui na descrição desse vídeo, nos comentários desse vídeo, desculpe, para que eu saiba se o conteúdo está sendo de utilidade ou não. Por enquanto eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!